Estados Unidos entraram na guerra, em 1943, e o Dr. George Gordon Hitt era um jovem médico que estava treinando no deserto de Nevada, fazendo instruções, porque os americanos iriam ser mandados por front no Pacífico e na Europa na Segunda Guerra. Ele teve uma pneumonia e muito rápido ficou com febre, e aí foi dado como morto, cara. E aqueles treinamentos rolando, ninguém podia parar para olhar, jogaram um lençol por cima, 9 minutos depois ele levanta, cara. Ficou 9 minutos numa parada cardíaca e voltou sem dano cerebral. E aí ele conta os 9 minutos, o que aconteceu. Só que ele não contou isso imediatamente. Levou décadas segurando o segredo com ele. Quando em 1974 surgiu o livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., ele se sentiu encorajado a contar a EQM dele. E aí, um ano depois do livro Vida Depois da Vida, sai o Voltar do Amanhã, com ele contando a saída do corpo dele de 9 minutos, a passagem para um outro plano. O livro é o que eu recomendaria para quem perdeu alguém. O livro, além de ser ótimo de saídas do corpo e EQM, traz uma noção legal de vida após a morte, muito sadia, muito bacana. Eu gosto muito desse livro. Recomendo, está esgotado, hoje é difícil até de achar. Quem puder achar, talvez em inglês, ache mais fácil na Amazon. Um livraço. E muita gente relata que depois de uma EQM começa a ter a projeção astral consciente. Existe um livro da editora Pensamento que trata justamente fenômenos paranormais após EQMs. Fenômenos telepáticos, clarividentes, projetivos, de cura. Eu não recordo agora o nome do livro, porque é um dos que eu comprei e ainda não li. Está lá guardado, por isso que eu não tenho os detalhes ainda, né? Mas tem um livro que fala exatamente sobre isso, da editora Pensamento. Acho que é Experiências Paranormais Após EQMs, o título. Bom, e tem todo um motivo para isso acontecer também, né? Tem pessoas que mudam de profissão, que vão para outra área. Outras mudam completamente. Tipo assim, a pessoa bateu na trave, quicou na linha do gol e voltou para o campo da vida encarnado. Mudam parâmetros, né? Boa parte das pessoas mudam maneira de ser. Agora, é um mito de que toda pessoa que tem um EQM tem saída do corpo. 70% não lembram nada quando volta. Quando se fala relato de EQM, 30%, 25% dentro da amostragem. Nem todo EQM abre uma luz. Existem EQMs trevosas, em que a pessoa se vê em ambiente pesado, se tivesse desencarnado, tinha se dado mal. Tem um livro chamado Viagem ao Mundo das Trevas, da Angel Fenimore, que é só EQMs com relatos no astral inferior. É como se aquela pessoa estivesse no estado umbralino, né? Dentro dela, e aí a saída só levou ela para onde ela já tinha algo dentro. Também é um bom momento para ela refletir e ter mudanças. Então, algumas mudam bastante depois. Vai pelo medo, né? É ruim ir pelo medo, mas é melhor do que não ir por lugar nenhum. Por causa de uma experiência dessa, com medo a pessoa muda para melhor. Sabe aquela pessoa que ajuda os outros com medo do karma? Não era para ter medo, era para ela fazer por amor, não é para esgotar karma. Mas é melhor ela fazer mesmo com medo do karma do que não fazer nada. Fael, você vai, está transbordando num sentimento legal e ajuda alguém. Isso não é para diluir karma, é o teu estado de consciência atual que te diz que aquilo é o que o seu coração pede para fazer. Você não tem que fazer aquilo para diluir karma de vida anterior, ajudar o próximo. Isso é nível de consciência para você. E é claro que uma coisa ajuda a melhorar as outras, mas não deve ter o foco. Eu vou ajudar o Fael porque assim eu limpo minha área kármica. Não, que o foco do medo, cara, da dívida passada, eu vou fazer ajuda para ele porque é o que o meu coração pede. Karma que se vire, meu negócio é ajudar o próximo e o universo que se vire com isso. Senão você fica fazendo um parâmetro atual baseado num trauma de vida passada, tipo assim, Mihael, eu vou te ajudar, porque te ajudando eu limpo a minha área do passado. Pô, você está preso ao passado, cara. Você pode ter sido Gengis Khan em outra vida, você está em outra. Deus te deu a chance de começar do zero, uma nova vida. Por que você está preso lá atrás? Legal, quando você lembra do passado, para servir de lição para o presente, não de ameaça e medo. Olha, Fael, karma, se não fizer o bem, o karma vai te lascar. Você está na base do medo, cara, eu não gosto disso aí, não. E isso daí aprisiona muita gente, né, que às vezes tem uma retrocognição, alguma experiência que vê, de repente, uma vida de grande influência, lá, poder ou se a maldade, pessoa não tiver maturidade para lidar com memórias passadas, ela pode se enroscar. As pessoas às vezes não estão lidando nem com a memória dessa vida agora. Retrocognição é legal para desbloquear traumas quando necessário. Pesquisa de reencarnação. Curiosidade, não.
Então, muita gente às vezes fica preso ao parâmetro passado, lembra de algo e não sabe conviver com isso aqui. O lance é, aqui e agora é o momento que você tem na tua frente. Tempo não existe, existe você dentro das experiências e esse instante agora é o que você tem. Passado já foi, maravilhoso, horrível, já foi. Está você aqui novamente numa experiência, faz o melhor que você puder. E aí você tocou num assunto que eu acho que é muito interessante. Estava até conversando com a Marisa, né, que faz um trabalho bem sério também. Essa questão do ancestral, do resgate ancestral, resgate de alma, né? Essa questão que envolve toda uma conexão. O condutor, ele tem que ter uma responsabilidade, um conhecimento espiritual muito grande, porque tem pessoas que não são da área espiritual. Porque se chega um ancestral lá, que às vezes nem estava ligado na situação, e fala, ah, tá bom, agora eu fico aqui. Exatamente, Entendeu? dá o processo de obsessão, né? Se não tiver... É legal o pessoal que trabalha com constelação, com noção multi-reencarnatória e espiritual e de desobsessão, né? Agora, repara, Rafael, você está passando algo por causa do ancestral. Esse ancestral não é espiritual, é ancestral físico. Nós estamos falando de espíritos, consciência. Imagina, eu vim da Índia, reencarnei no Brasil, descendente de portugueses e baianos. Veja, alguém fala, teus ancestrais... Não, meu ancestral não é o baiano, não é o português, não é o hindu. Meu ancestral é Deus, cara. O infinito, e eu posso passar várias vidas, e em cada uma encaixo num grupo. Eu me lembro de uma experiência que eu fui levado, meu pai ainda estava encarnado, né? Era uma reunião de pessoas extrafísicas da família por parte do meu pai já de idade elevado, projetado, tia dele desencarnada, avó, tudo ali uma reunião, meu pai ali e um ser luminoso que era o responsável, o orientador evolutivo daquele grupo. Eu lembro que eu fui levado por um dos mentores para observar esse grupo, e eu com a aparência de hindu, cara, fora do corpo. E aí claramente foi falado, essa é a família por parte do pai que te recebeu no Brasil, mas a tua origem é outra. Quer dizer, que ancestral? Meu ancestral não era nenhum deles. Então, isso que precisa ser falado, quando você tem noção de outras vidas. E o ancestral da gente é o plano espiritual, a causa primária de onde todos nós viemos. Agora, relações de família existem, e você dentro de uma genética, você está dentro daquele grupo, mas a parte espiritual, ela transcende tudo isso, cara. Eu fico imaginando, né, se a moda pega, né, viaja para Turquia, viaja para Índia, encontra, sou seu parente, viu, você é encarnado aí, mas eu sou seu ancestral. E outra coisa, né, você está ali encarnado, por exemplo, você foi seu avô, você está encarnado, você não lembra que você foi seu avô, que ancestral que está lá, você é o próprio aqui, cara. Então, eu sei que tem gente que trabalha com essa área, mas eu estou colocando uma outra maneira de ser, tá? Com visão multiplanos. Não dá para fazer isso só no sentido carne e sangue. Carne e sangue sem espírito é nada. Verdade, muito bom. E é legal a gente desmistificar muita coisa também, né? A projeção da consciência é uma ferramenta evolutiva do Moisés. Moisés Zogby, um dos bons pesquisadores de projeção astral no Brasil, meu amigo também, um cara ótimo. Livro de relatos dele muito bom. Esse aqui é do Centro de Estudos da Consciência, né, o SEC dele. O Moisés, há alguns anos, ele tinha programa lá na Rádio Vibe Mundial também, muito bom. O Moisés teve um problema cardiorrespiratório, ficou com um pouco de limitação na parte física. Ele vive dentro num sítio hoje, ali tem o grupo dele, faz um trabalho muito legal, e esse é um livro dele muito bom. Por isso que o Moisés não aparece tanto em palestra, está um pouco mais restrito. Ele está dentro da vida dele, ele quietinho no sítio, continua produzindo, e é um cara muito bom, um dos caras que eu mais gosto na área de projeção. E outra coisa, Moisés tem as opiniões dele, você tem a tua, tem a minha, o Mihael dele. Novamente vou falar, não fique preso à opinião de ninguém. Aproveite o que você tem de bom em cada coisa e soma com o teu melhor. Muito bem. Guilherme Falck, Explorações Extrafísicas. Olha, eu peguei esse aqui, pessoal, eu nem tenho um. O Guilherme Falck é gaúcho, estuda saídas do corpo há muito tempo, lançou esse livro lá em Passo Fundo, inclusive o ano que vem, no segundo semestre de 2025, eu vou a Passo Fundo, quando eu for a Caxias do Sul e Porto Alegre também. Tem um grupo grande lá que escuta o programa da rádio e tal. Me convidaram. E esse livro foi lançado pelo Guilherme Falck, e eu não tenho ainda. Então o Samuel conseguiu um e eu quero um para mim, viu, Guilherme? Você não mandou um para mim, cara. Ele prometeu que ia mandar um para mim e não mandou. Mas eu vou conseguir um desse aqui.
É mais um autor brasileiro aí, bom, cara sério, pesquisando, livro bom. Estou dizendo bom sem ver, mas eu confio no autor, que é um cara muito sério. Agora, Guilherme, não tem jeito, manda Guilherme, pra nós manda aí. um, cara, presente de Natal aí, vou entrar de férias, eu vou aproveitar e ler. Viagem Astral. Esse daqui tem uma capa enigmática, né? Esse aí, se eu não me engano, é editora Siciliano, isso. Esse livro saiu na década de 90, Gave e Yvonne Frost, tem uma foto, não tem essa edição. São dois ocultistas ingleses que fizeram dentro do âmbito do espiritualismo como um todo, baseado na parte britânica, onde eles são. Como eles são de um templo ocultista, a abordagem é um pouco mais ocultista. Esse livro vendeu muito no Brasil na década de 90, depois esgotou, não foi mais relançado. Viagem Astral, Gave e Yvonne Frost, editora Siciliano. E aqui, esse nome Viagem Astral tem um outro nome, Viagem Astral. Sucesso aqui, também na década de 90. É o Rick Stack, se eu não me engano, americano. Série Soma, que saía com a revista Ano Zero na época, se eu não me engano, né? Exatamente, a editora Campos. O coordenador da edição era o Paulo Coelho. Então, um livro bem legal de um pesquisador americano, também vendeu muito na década de 90. Fael, na década de 90, 80 e 90, você entrava numa livraria, você encontrava livro de saídas do corpo, livro de chakras, um monte de coisa. Hoje você entra, está inundado de romance mediúnico e livro de autoajuda. Um ou outro livro que você encontra muito legal, a maioria é repetitivo dentro de uma área, que é o que vende. Não tenho nada contra. Mas, cara, já houve época no Brasil que essa literatura estava muito forte nas livrarias e hoje nem tanto, né? Uma pena. Espero que para as próximas décadas isso vá mudando e outros livros bons possam aparecer. Eu também não tenho nada contra, acho que é bom até que as pessoas leiam alguma obra, e eu não consigo ler obras assim, psicografadas com histórias. Acho legal ver um filme a respeito, mas ler assim é essa pegada para mim. E agora nós chegamos em um livro clássico dos clássicos, né? Esse é do Ramatiz, cara, Livrar-se, Elucidações do Além. Olha, eu li esse livro, eu tinha 21 anos, em 1982. Para mim é o melhor livro do Ramatiz. Capítulos sobre psicometria, duplo etérico, chakras, prana. Aqui o Ramatiz ele abriu o leque de temas universalistas. Esses livros do Ramatiz eram editados pela editora Freitas Bastos. E hoje quem os edita é a editora do Conhecimento, né? Mas me parece que o filho do Hercílio Mais, o médium que recebia as mensagens do Ramatiz, parece que pegou a sequência de livros agora para editar pela editora dele, não sei, mas acha fácil o livro. Esse livro aqui é maravilhoso, não é de saídas do corpo, mas fala de chakras, prana, psicometria, duplo etérico, é um livro muito bom. E aí, só para a gente abrir uma lacuna sobre o Ramatiz, porque o Ramatiz ele gera várias especulações na espiritualidade. Ele é um espírito que é universalista, tem uma linha espiritual, inclusive na Umbanda ele se adequa à linha do Oriente, mas também tem as suas ressalvas, depende do lugar. No Espiritismo também tem muita gente que tem suas ressalvas, na apometria, e aí fica aquela coisa, né? O lugar que de repente põe um bloqueio em relação a isso, né? Algumas áreas estão muito conservadoras e presas nelas mesmas. Não estou dizendo que é certo ou errado, cada um segue o que quiser. Mas quando você lacra a tua mente numa área só, num planeta com 8 bilhões de pessoas e culturas diferentes e literaturas variadas, você achar que só a tua está certa, tem algo errado com você. No mínimo, por uma questão de inteligência, quanto mais a mente está aberta, maior a capacidade de expandir a consciência e não ficar lacrado numa área só. O trabalho do Ramatiz sempre foi universalista. Não se espera que alguém conservador em alguma área, seja de que linha for, goste de uma abordagem universalista. É por isso.